E a forma como a torcida recebeu a informação nas redes sociais e a forma como a torcida do Fortaleza também reagiu, acho que dão muito termômetro dessa provável contratação do Ceará. Eu falo provável porque alguns membros da imprensa já cravam como certo, inclusive com tempo de contrato, né, de 2 anos de contrato. O Fernando Miguel, que vai fazer 39 anos agora em fevereiro, vai jogar no Ceará até os 41 anos. É um movimento de mercado muito questionável para o Ceará, ainda mais logo após a apresentação da nova composição da diretoria de futebol do time, onde foi muito batido na máxima onde o critério técnico seria responsável pelas contratações do Ceará, que seria o único critério, que não, inclusive foram palavras do novo diretor de futebol, Haroldo Martins, que não vai ter aquela contratação porque alguém quis. Nessa fala foi claramente uma indireta ao antigo diretor de futebol. Para quem conhece os meandres do time, sabe que foi indireta. Ele vai vir, cara, fulano de tal, sem nenhuma análise técnica. O antigo diretor de futebol usava pouquíssima análise de desempenho do time, os analistas de desempenho. E essa claramente é uma contratação porque alguém quis. Assim, essa contratação do Fernando Miguel, ela tem o nome e o sobrenome de Wagner Mancini. E reforçado pelo João Paulo Sanches, que é o coordenador de futebol, que também tem uma ligação forte com o Atlético Goianiense e conhece bem o Fernando Miguel. Assim, a forma como a contratação foi recebida diz muito. Assim, é um jogador muito questionável. Se fala em uma redução salarial drástica ao que ele ganhava no rival, mas mesmo assim não deve fugir de um patamar alto salarial para um jogador que não passa a segurança de ser um jogador que vem para ser titular, né? Ele vem ganhando menos que o Richard, que deve permanecer. O Richard tem um salário muito alto. Se fala um salário na casa de R$200 mil. Mas o Fernando Miguel não deve, se você tomar isso como parâmetro, é um cara que não deve ganhar menos, se reduzir muito o salário, não vai ganhar menos de R$80 mil. Você vai trazer um jogador com 2 anos de salário, num parâmetro salarial alto, para tirar a vaga, assim, é um cara que é de grupo, é um cara experiente, que vem para comprar o elenco, mas você tirou a vaga de um cara que podia estar sendo preparado. Você vai tirar a vaga de um jogador que podia estar ali vindo da categoria de base ou vindo de uma divisão menor ali, se preparando para assumir o gol. Assim, é uma contratação questionável em todos os aspectos. Técnico, contratual, salarial, ela é inexplicável e ela jogou um balde de água fria em um curto espaço de tempo que a torcida do Ceará tinha um certo otimismo pela forma minimamente organizada que a nova diretoria conseguiu conversar sobre futebol, falar... E aí, Léo, é aquela coisa, né? Ainda que seja uma exceção, tá? Ainda que no fim desse acompanhamento aqui a gente entenda que a chegada de Fernando Miguel é uma exceção, é uma escolha muito ruim de começo, né? Para você começar a trabalhar, uma vez que você apresentou essa configuração de que os critérios seria exclusivamente técnico, né? Então você começa mal até na relação com a torcida, né? Exatamente. Assim, a informação que eu tenho também, informação de bastidores, é que o diretor de futebol, o Haroldo Martins, ele foi voto vencido nessa contratação. Uma pena. E que o nome do Fernando Miguel tem esse aval do Mancini e do João Paulo Sanches, mas que ele não seria anunciado agora. Teria outro goleiro a ser anunciado antes, e o Fernando Miguel seria anunciado dentro de um contexto onde o nome dele não tivesse tanto destaque. Tá. Mas o nome foi vazado certo. Dentro do Ceará, porque dentro do Ceará tem uma pessoa que vaza inveteradamente as coisas e todo mundo sabe quem é, e é uma pessoa que ninguém pode calar a boca dele. E é impressionante como, por mais que se feche as coisas dentro do Ceará, as coisas vazam do mais alto da cúpula, e essa é uma contratação que não deveria ter vazado nesse momento, porque jogou um balde de água fria e um curto ar de otimismo que surgiu entre a torcida recentemente. Minhoca, queria ouvir também a sua opinião sobre essa possível troca de endereço de Fernando Miguel aí. Segue no Ceará, mas agora no Ceará. Fernando Miguel, ele estava muito bem adaptado à cidade, né? Gostou muito da cidade, várias entrevistas, incluindo lá na rádio, que ele deu entrevista lá pra gente. Ele mencionou que gosta muito da cidade, está muito adaptado com a família e tudo. Então, assim, já se imaginava mas quem que o Fortaleza... não gostar de Fortaleza precisa rodar um pouquinho mais na cidade. Tem uns. Tem poucos, mas
acaba não gostando. Velho. Mas ele já não ia ficar no Fortaleza, o contrato ia acabar e tudo mais, né? Ele e o Kozlinski renovou. E aí, né, o Fortaleza comunicou nessa manhã. E aí eu acho que talvez pelo Fortaleza ter anunciado hoje, meio que já tentaram saber logo de cara para onde o Fernando Miguel iria. E aí acabou saindo essa informação, como disse Léo, né? Possivelmente ele não ia... Não sei nem se o Ceará ainda vai anunciar oficialmente logo de imediato, até porque eu acho que só vai anunciar realmente quando o contrato dele acabar, né? Foi assim, por exemplo, do João Ricardo também foi anunciado no Fortaleza, esperou até a virada do ano para o Fortaleza anunciar o João Ricardo. E eu acho que deve acontecer o mesmo com o Fernando Miguel. O meu questionamento é muito mais no tempo de contrato por um goleiro que está para fazer 39 anos, né? Porque eu acho que o Fernando Miguel, e aí, queira ou não, é o que o Léo mencionou, é muito da indicação do Wagner Mancini, né? Eu até olhei aqui, foram 68 jogos que ele teve com o Mancini, praticamente no Vitória, né? Quando ele esteve... Não à toa ele teve naquela confusão lá do Canu e tudo mais, todo mundo lá, né? Ou seja, Vina hoje não teria como estar no Ceará com o Wagner Mancini e olha, diga isso não. Não sei, assim, né? Teria que ser uma curiosidade da vida, né? Todos juntos agora, falta só Canu também aparecer. Mas é uma escolha que eu já até suspeitava, porque eu acho que desde ontem o nome do Fernando Miguel já era meio que comentado nas minhas bolhas, tanto da torcida do Ceará como a do Fortaleza. E quando eu comecei a ver, trabalhou com Mancini, é provável. Desencaixa na ideia que o próprio Léo mencionou, né, com a fala do diretor, no caso Haroldo, que tinha mencionado que queria um elenco mais rejuvenescido. Embora, quando eu vi esse discurso, eu falei assim, não é que ele vai trazer só jogadores jovens, vai ter algum jogador aqui e ali mais experiente. Quer ou não, goleiro é uma função, às vezes, que é o homem de confiança do treinador. E aí, quando eu vi essa equação, eu já meio que imaginava isso. O que eu não imaginava realmente era o tempo de contrato, que ainda não está confirmado, é bom lembrar. Né? Eu acho que foi o Renato Manso, lá do Futebolês, que trouxe essa informação, que é um contrato de 2 anos, o que eu acho um erro do Ceará. Principalmente porque o Ceará tem feito contratos, Celso, longos, assim, sabe? E aí, queira ou não, isso se torna problemas para o futuro. Se o Ceará não sobe, né, já é um outro custo a ter que negociar, ter que emprestar, enfim, para um goleiro que já está numa idade muito avançada. Então, assim, se o Ceará, que eu já imaginava que pudesse fechar com o Fernando Miguel, eu só acho que assim o grande erro mesmo seria fazer uma contratação por mais do que um ano, né? Deveria ser por um ano apenas. Aliás, para mim, isso em aspectos gerais. Se eu fosse o Ceará, só faria contratações assim de uma temporada, no máximo 2, a depender do contexto do jogador, e claro, se for um jogador muito valioso, acima de 2 temporadas. E só um outro detalhe também, que aí analisando um pouco o Fernando Miguel, né? Fernando Miguel, no ano passado, foi um jogador muito importante em um determinado momento que o Fortaleza até se recupera. E eu vi alguns torcedores do Ceará até falando, né? 540 minutos sem tomar gols que o Fernando Miguel teve na Série A do ano passado. Você viu só um. Não, eu tô dizendo assim. Eu até vi alguns amigos assim também que comentaram e tal, que achavam ok e tal. Mas ele é um goleiro na carreira do Fernando Miguel, assim, por onde passou, incluindo no Vitória, no Vasco, no próprio Fortaleza, é muito instável, né? Quando ele tá bem, acaba sendo bem, mas nunca dá para confiar 100% ele nos 90 minutos. O próprio clássico, né, que desse ano da final do Campeonato Cearense, é uma falha grotesca dele, e depois ele faz uma defesa do Luvanô, né, que até garantiu o campeonato para o Fortaleza. Muito bem. Mala, segura mais um segundo, tá? Não sei se você quer falar algo sobre o Fernando Miguel, eu quero falar com você ainda sobre o Ceará. Pode falar. Eu quero trazer 2 pontos que me chamam muita atenção nesse anúncio da saída e principalmente também a chegada do Fernando Miguel. A troca de endereço, porra. Então, esse aqui é o momento, irmão. Não, porque assim, eu vi muita gente, principalmente torcedores que talvez não acompanham tão a fundo o Fortaleza, ou talvez essas últimas temporadas do Fernando Miguel, mas muitos torcedores falando que gostariam de contar com o Fernando Miguel em outros times. Eu vi muito torcedor do esporte falando, muito torcedor de outros clubes aqui no Nordeste falando que se encaixaria perfeitamente, porque por ser um jogador experiente, por ser um jogador que tem toda essa bagagem, me chamou muita atenção, tá entendendo? Talvez eles não tenham acompanhado tão a fundo essa última passagem dele pelo Fortaleza. Mas, na minha opinião, é um jogador que caberia em muitos times ainda, né? Principalmente esses times que estão aí com problema de goleiro, eu acho que se encaixaria perfeitamente. E uma curiosidade, porque vocês estavam falando que
que poderia ter sido deve ter sido, né, uma indicação do Wagner Mancini. Eu trabalhei com o Wagner Mancini na época, eu era assessor do Náutico, e ele tem justamente essa característica de ter um goleiro experiente no seu time. Sempre. Né? Na época que eu trabalhava no Náutico, era o Ricardo Berno, um jogador experiente, já tinha passado pelo Fluminense, foi o goleiro de confiança dele na Série A, e por mais que o Náutico aquele ano foi o último ano do Náutico na Série A, mas ele tem justamente essa característica de tentar ter também um goleiro de confiança no seu elenco, para justamente isso. Chega um momento que talvez o goleiro da casa não esteja muito bem, ele vai optar por um jogador experiente, que no caso seria o Fernando Miguel. Então, isso talvez tenha sido o grande X da questão do Wagner Mancini ter ido atrás do Fernando Miguel.